No dia 31 de dezembro de 1517, foi dado o ponto inicial da Reforma Protestante, um grande marco na história da humanidade, em que houve justamente uma revolução religiosa na Europa, em que diversos grupos começaram a se separar da Igreja Católica, criando novas denominações, o que acabou se espalhando por todo o mundo. Então, se você quer conhecer e entender de forma simples e resumida como tudo isso ocorreu, assista até o final. Este vídeo está imperdível. Naquela época, a Igreja Católica era soberana e governava, principalmente na Europa. Porém, séculos antes da Reforma, algumas ideias e críticas contra ela começaram a surgir, como as do professor e teólogo John Wycliffe, considerado o principal nome dos pré-reformistas e também um precursor da Grande Reforma Protestante. Ele foi um dos primeiros a denunciar a corrupção do clero e a anunciar uma tese de que qualquer um que tiver fé em Deus poderia ser salvo. Alguns anos depois, Jan Hus, um teólogo tcheco inspirado nas ideias de Wycliffe, também fez grandes críticas à Igreja Católica, principalmente sobre a venda de indulgências. Cerca de 200 anos depois, lá pelos anos 1500, a Igreja Católica continuava tendo princípios e fazendo ações que não agradavam a todos. E uma das práticas eram as chamadas indulgências, que foram criticadas por Jan Hus, que eram basicamente um pagamento que as pessoas deveriam fazer para terem seus pecados perdoados, uma espécie de venda do perdão, que já existia há muitos anos antes e sempre dividiram opiniões. Até que um monge católico alemão, chamado Martinho Lutero, ficou bastante insatisfeito com as condutas do catolicismo, e após estudos aprofundados da Bíblia, interpretou que a prática de indulgências e outras doutrinas estavam erradas. Assim, ele publicou as 95 Teses, um documento que ele manifestou sua oposição teológica e críticas a várias práticas católicas, com o objetivo de gerar debate na igreja e promover mudanças. Mas além disso, ele também fez as conhecidas como 5 solas, os pilares da Reforma Protestante. A primeira era sola fide, ou somente a fé, afirmando que é através da fé que se obterá a salvação, e não pelas obras na terra e nem méritos humanos, o que se conecta com Romanos 1,17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Depois, sola gratia, que significa somente a graça, que afirma que a salvação é concedida apenas pela graça de Deus e não é possível conquistá-la pelos próprios esforços, em confronto à venda de indulgências. Efésios 2,8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Após ela vem sola Scriptura, ou somente a Escritura, que diz que a Bíblia é a única que deve ser considerada regra de fé e prática, pois é legítima e inspirada pelo próprio Deus, como podemos ver ao longo da Bíblia, como em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E Isaías 40:8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em seguida temos solos Christus, somente Cristo, afirmando que Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade, o único caminho para a salvação, em concordância com o que ele mesmo disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por fim, soli Deo Gloria, ou somente a glória a Deus, que é basicamente a união das outras solas e diz que somente o Senhor deve ser glorificado. Nenhum homem e nenhuma outra divindade podem ocupar o lugar do Criador e serem glorificados iguais a ele, o que podemos encontrar em toda a Bíblia, inclusive em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Em 1521,
Lutero foi expulso da Igreja Católica e considerado um inimigo. Assim, ele rompeu de vez com eles, mas as suas ideias reformistas começaram a se espalhar por toda a Europa. Assim, surgiu o chamado protestantismo, que é justamente a vertente do cristianismo que rompeu com o catolicismo. E milhares de pessoas foram se convertendo, e daí foram surgindo diversas outras denominações, como o luteranismo, que seguia mais as ideias de Lutero. Porém, não foi só ele que participou da reforma, mas várias outras pessoas. Um deles foi o francês João Calvino, fundador do calvinismo lá na Suíça, que é uma das vertentes do protestantismo. Porém, ele tinha ideias bastante controversas, de que existem predestinados para a salvação, ou seja, que desde a criação do mundo, Deus teria determinado quem iria para o céu e quem não iria, sendo isso imutável. E a doutrina existe até hoje, onde alguns veem sentido e outros acham a completa heresia. Só que aí, o reformista holandês Jacob Arminio veio e criou o arminianismo, que basicamente é o contrário do calvinismo, pois diz que as pessoas têm livre arbítrio para fazerem suas escolhas, e a salvação ou condenação viria por conta das ações feitas na terra, não por determinação divina. Enquanto o calvinismo dizia que Jesus morreu apenas para aqueles predestinados e que estes eleitos não podem perder sua salvação, o arminianismo afirma que ele morreu por todas as pessoas. Assim, qualquer um pode se salvar, mas é preciso crer e seguir a Cristo. Além de ser possível perder a salvação, caso a pessoa caia em pecados e não se arrependa verdadeiramente. Outra vertente surgida a partir da Reforma foi o anglicanismo, na Inglaterra, durante o reinado do rei Henrique VIII, onde ele queria se divorciar de sua esposa, mas a Igreja Católica não permitiu. Assim, ele também rompeu com o catolicismo e fundou a própria igreja, que não obedecia ao Papa, e essa acabou se tornando a religião oficial da Inglaterra até os dias de hoje, onde o rei do país é o chefe. Porém, ela ainda lembra um pouco os católicos, mas há algumas diferenças. Também apareceram outras vertentes, como os anabatistas, que criam que o batismo infantil, como era feito na Igreja Católica e até hoje, é inválido, e alegavam que a fé e conversão pessoal eram requisitos prévios para se batizar. Além disso, eles também defendiam a separação entre igreja e Estado, e outras coisas, sendo às vezes um pouco mais radicais que os outros movimentos reformistas. Mas fora esses, tiveram vários outros, como os metodistas e os presbiterianos. Também, a reforma deu uma certa contribuição para a formação do capitalismo, pois promoveu uma valorização do trabalho como graça divina, além de valorizar o acúmulo de riquezas e do lucro, que não eram muito bem vistos na época. Fora a promoção de uma sociedade mais competitiva para alcançar o sucesso e alguns pontos mais individualistas, o que contribuiu com a formação de uma mentalidade capitalista, ajudando na formação do principal sistema econômico e político da atualidade. Porém, a Igreja Católica não ficou satisfeita com tudo isso que estava acontecendo, então criaram a chamada Contra-Reforma, onde tomaram algumas decisões, incluindo a criação da Companhia de Jesus, em que os padres jesuítas saiam pelo mundo para levar o catolicismo a outros povos, a fim de espalhá-lo. No Brasil mesmo tivemos isso. Eles também começaram diversas perseguições aos protestantes, chamada Inquisição Protestante, os quais eles consideravam hereges, onde muitos foram presos, julgados e até mesmo mortos, além de outras ações para tentar acabar com o protestantismo, mas que não tiveram êxito. Da Europa, as vertentes desses movimentos se espalharam por todo o mundo e deram origem ao que hoje normalmente conhecemos de forma generalizada como evangélicos. Mas claro, como eu falei anteriormente, não existe só uma visão protestante. E embora Martinho Lutero tenha começado tudo isso, várias outras pessoas foram fazendo as suas próprias reformas. E com o passar do tempo, mais denominações foram surgindo, inclusive aqui no Brasil. E existem várias, como as igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, adventistas, Assembleias de Deus, pentecostais e muitas outras, todas derivadas da Reforma Protestante, que em 2023 faz 506 anos desde o seu acontecimento, e hoje em dia são centenas e centenas de milhões de cristãos protestantes em todo o mundo, e este número vem crescendo bastante. Então, espero que vocês tenham aprendido mais e gostado desse vídeo. Deus os abençoe, e tchau!